Certo gás monoatômico e ideal sofre uma transformação termodinâmica na qual seu volume permanece constante. Durante o processo, o gás cede 4 calorias para o meio externo. Assinale a alternativa que representa corretamente a variação da energia interna, a quantidade de calor envolvido no processo e o trabalho realizado pelo gás, respectivamente. Quais são os questionamentos, respectivamente? A variação da energia interna, ΔU, a quantidade de calor envolvido, o Q, e o trabalho realizado. Então, respectivamente, na sequência, essas três grandezas. Analisando o exercício, ele tem um dado importante. O volume permanece constante. Indica que se o volume permanece constante, não tem movimentação. Se não tem movimentação, o trabalho é zero. Porque só existe trabalho se tiver uma movimentação, um deslocamento de alguma coisa. Se não tem deslocamento de alguma coisa, está parado. Se está parado, não existe realização de trabalho em física. É um dado importante. Durante o processo, o gás cede 4 calorias. Também é um dado importante para o meio externo. Então, essa é a troca de calor, que é dada pela letra Q. E se cede calor, é negativo. Menos 4. É um dado importante também, teoricamente. Assinale a alternativa que representa corretamente a variação da energia interna, quantidade de calor envolvido no processo e o trabalho realizado. Bom, com essas duas grandezas aí e a relação da primeira lei da termodinâmica, que é a energia trocada com o meio, é igual a trabalho mais variação da energia interna. Essa é a relação da primeira lei da termodinâmica. No lugar do Q, eu vou colocar o valor de Q, que é menos 4. No lugar do trabalho, eu vou colocar o valor do trabalho, que é 0. O que vai acontecer aí? Vai acontecer que ΔU é igual a menos 4 calorias. Então, a variação da energia interna é menos 4. Ou seja, diminui a energia do gás. Esse gás ele resfria. Então, a alternativa que representa menos 4 e 0, respectivamente, letra A. Certo gás diatômico e ideal recebe 12 joules de calor de uma fonte externa durante uma transformação isocórica. Aqui também. Transformação isocórica. É o mesmo caso do exercício anterior. Considerando que o gás não cede qualquer quantidade de energia em forma de calor para sua vizinhança, a variação de energia interna do gás durante a transformação é D. A relação o Q, o trabalho e a variação da energia interna. Ele recebe de calor de uma fonte externa 12. Trabalho é 0. Por quê? Porque a transformação é isocórica. Se é isocórica, o volume é constante. Se o volume é constante, não há realização de trabalho. Então, volume constante. Isocórica, que ela é conhecida como isométrica ou isovolumétrica também. Variação da energia interna, relação Q é igual a trabalho mais variação da energia interna. No lugar do Q, eu coloco 12. No lugar do trabalho, eu coloco 0. A equação, a relação, ΔU igual a 12 joules. Alternativa correta. Um gás é submetido a um processo sob pressão constante de 400 Newton por metro quadrado e só sofre uma redução de seu volume em 0,25 metros cúbicos. Assinale aquilo que for falso. Redução, o gás ele não realiza trabalho, ele recebe trabalho.
portanto é negativo, vai ser negativo. Eu posso calcular através da equação. Trabalho, P vezes ΔV. Trabalho é igual a pressão, 400. Variação de volume é negativa. A variação de volume reduz. Então o volume final é menor que o volume inicial. Então vai dar um valor negativo. Trabalho é igual a menos 100 joules. Bom, por essa redução aqui, eu consigo determinar uma alternativa que não é correta. Então, a quantidade de trabalho realizada sobre o gás foi de menos 100 joules. É verdadeiro. A variação da energia interna é negativa? Sim, se o gás diminui de volume, ele diminui a temperatura. Sob pressão constante, se o gás diminui de volume, é porque ele diminui a temperatura. Energia interna negativa. Eu não consigo calcular, mas é uma expressão que pode ser verdadeira. O gás recebe 250 joules de calor. Se a pressão é constante e diminui o volume, ele não pode jamais receber energia. O gás cede 250 joules de calor, ele pode ceder 250 joules de calor. A variação de temperatura desse gás é negativa? Sim. Variação de temperatura é negativa, pois se eu tenho a pressão constante e ele diminui o volume, é porque diminuiu a temperatura. Então a única alternativa que é falsa, com certeza, é essa alternativa aqui. Então, alternativa que o aluno deveria marcar.